Uso de realidade virtual em treinamento, simulações e divulgação científica na área nuclear. Apresentado por Eugênio Marins. Olá, meu nome é Eugênio. Eu trabalho no Instituto de Engenharia Nuclear, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar sobre aplicações de realidade virtual na área nuclear, em treinamentos, simulações e divulgação científica. A programação de hoje é a seguinte: eu vou falar brevemente sobre o que é energia nuclear, vou dar uma explicação sobre realidade virtual e depois nós vamos ver aplicativos de realidade virtual na área nuclear. Uma coisa interessante é que alguns dos aplicativos que eu vou mostrar estão disponíveis para você baixar na internet. Você, professor, pode baixar e mostrar para os seus alunos, e você que é aluno pode mostrar para os amigos e para a família. O link onde esses aplicativos estão disponíveis vai aparecer no final da minha apresentação. Energia nuclear. Energia nuclear é energia contida no núcleo dos átomos. Ela pode ser parcialmente liberada através de uma reação natural ou por um método artificial. E quando ela sai, ela pode ser muito útil. Mas como ela é muito concentrada, tem que se tomar uma série de cuidados para proteger as pessoas e o meio ambiente. Utilidades da energia nuclear. A energia nuclear tem muitas aplicações pacíficas para a sociedade. A mais conhecida é na geração de energia elétrica, mas também tem numerosas aplicações na indústria, na agricultura, na medicina e até nas artes. Medicina nuclear. A energia nuclear é usada na medicina para fazer diagnóstico e tratamento de doenças sérias, como o câncer. É uma das maiores contribuições que a energia nuclear pode dar para a sociedade. Segurança no uso da energia nuclear. Os cientistas estão sempre em busca de novas formas para a humanidade se beneficiar da energia nuclear, mas também procuram sempre melhorar as já existentes, tanto em eficiência quanto em segurança. Daí a importância de se investir em pesquisa e desenvolvimento. Radiações ionizantes. Quando parte da energia nuclear sai do núcleo do átomo, ela sai sob forma de radiação eletromagnética ou partículas. E essas radiações e essas partículas recebem o nome de radiações ionizantes. Radiações ionizantes. Por que desse nome? Os átomos, quando estão ligados em moléculas, eles são eletricamente neutros. Quando uma radiação ionizante incide sobre um átomo neutro, ele pode perder um elétron e se transformar num íon, daí o nome ionizante. Radiosensibilidade. O problema das células com as radiações ionizantes é que quando uma molécula de uma célula é ionizada, ela para de obedecer às leis da biologia e passa a obedecer às leis da química. Isso pode causar a morte celular ou um defeito. Diferentes tipos de células têm sensibilidades diferentes às radiações ionizantes. Quanto mais especializada é a célula e menos ela se reproduz, mais resistente ela é à radiação ionizante. E ao contrário, quanto menos especializada a célula é e mais ela se reproduz, mais sensível ela é à radiação ionizante. É graças a essa diferença na radiosensibilidade das células que se pode tratar o câncer com radiações ionizantes, já que as células cancerígenas se reproduzem com grande velocidade. Radioatividade natural. Então nós temos que ficar longe da radioatividade, das radiações ionizantes. O problema é que a gente não consegue. A maior parte da radioatividade que a gente vai receber ao longo da vida é natural. O Brasil tem um solo rico em urânio e tório e faz com que o solo seja radioativo naturalmente. Então materiais de construção também são radioativos. E o resto das radiações ionizantes vem do céu, que são os raios cósmicos. Se você for ser astronauta, prepare-se para receber uma dose grande de raios cósmicos.
Realidade virtual. Realidade virtual. Se você olhar no dicionário a palavra virtual, você vai ver o significado potencial. Quer dizer, é uma realidade potencial. Ela poderia existir se alguém a construísse. É um ambiente computacional. Realidade virtual pode ter vários significados. Para a gente vai ser um ambiente computacional. É um lugar criado no computador onde o usuário pode entrar e experimentar alguma coisa. Vamos convencer o nosso cérebro de que é de verdade. A ideia da realidade virtual é convencer o seu cérebro de que você está tendo realmente uma experiência de verdade, quando na verdade ela é de mentirinha, né? Você quer criar uma memória, daí o uso de realidade virtual em treinamento. Você se sente, o seu cérebro acha que você já exerceu aquela atividade. A ideia da realidade virtual é convencer o seu cérebro de que aquilo é de verdade. E uma parte dele se convence realmente. Quem já jogou um joguinho desses em que os outros personagens atiram em você, já sentiu, por exemplo, o seu coração mudar de ritmo. Quer dizer, você tem reações fisiológicas a um ambiente virtual. E vamos mostrar para o chefe que o nosso treinamento foi de verdade. Outra coisa que a realidade virtual faz é criar uma memória. O seu cérebro acha que você esteve naquele lugar, que você realizou aquelas atividades. Daí a grande utilidade da realidade virtual em treinamento. Uma parte do seu cérebro acha que você já exerceu aquela atividade. Imersão, interação e estereoscopia. 3 coisas que fazem com que a experiência de realidade virtual seja bem convincente para o seu cérebro. É a imersão, a interação e, se possível, a estereoscopia. Vamos olhar cada uma delas separadamente. Imersão. Imersão é criar o ambiente virtual de tal forma que você realmente ache que está num lugar que na verdade só existe no computador. Interação. Interação é o sistema de realidade virtual reagir às suas ações. Então o usuário aperta um botão, acende uma luz no ambiente de realidade virtual. Isso é interação. Estereoscopia. Estereoscopia é muito desejável em realidade virtual, porque você olha o mundo virtual e o vê em 3D. Estereoscopia é um capítulo à parte. O mundo é tridimensional. Nós o enxergamos assim. Nós sabemos que uma coisa está longe ou que está perto. No entanto, essa noção de profundidade, distância, o que está na frente de o que, é uma construção cerebral feita a partir de 2 imagens bidimensionais. A imagem de cada olho é bidimensional. O olho é uma bola, né? E a imagem se forma no fundo dessa bola. Só tem X e Y, não tem Z. Então, os olhos fornecem 2 imagens ligeiramente diferentes para o cérebro. E o cérebro, por um fenômeno chamado estereópsis, cria um mapa de profundidades a partir dessas 2 imagens ligeiramente diferentes. Essas 2 imagens bidimensionais são diferentes porque os olhos estão em posições diferentes. Cada um enxerga uma coisa ligeiramente diferente. E a partir dessas diferenças, o cérebro cria essa noção de tridimensionalidade. O que está perto, o que está longe, o que está na frente de o que. Uma brincadeira que eu sempre faço para mostrar que a imagem de cada olho é bidimensional é a seguinte: fecha um dos olhos, não estica os braços e agora tenta encostar a ponta de um dedo no outro. Essa é uma brincadeira boa para mostrar que a imagem de cada olho é bidimensional. Por isso que a visão monocular com um olho só atrapalha o julgamento de distâncias. Os sistemas de realidade virtual que usam a estereoscopia simulam essa situação do mundo real. Eles geram 2 imagens para exibir para o usuário. Uma do ponto de vista do olho direito e outra do ponto de vista do olho esquerdo.
e mostram cada uma para o olho correspondente. O interesse pela estereografia não é novidade. Essa imagem de 1901 é um estereograma. Ele é para ser visto usando um estereoscópio, como o que a senhora retratada está usando. A imagem da esquerda e a imagem da direita são diferentes, correspondem à visão do olho direito e à do olho esquerdo, fazendo assim com que o cérebro construa a imagem da cena de forma tridimensional. Os sistemas de realidade virtual que fazem uso da estereoscopia precisam de um aparato para mostrar as duas imagens diferentes, uma para cada olho. Uma possibilidade é esse óculos 3D, em que o olho direito enxerga uma imagem e o olho esquerdo enxerga outra. É um equipamento barato, dentro dele tem um telefone celular e a gente usa a tela desse telefone para exibir essas duas imagens, uma para o olho esquerdo, outra para o olho direito. Quando os nossos olhos estão enxergando essas imagens separadamente, o nosso cérebro faz a estereópsis e a gente passa a ver esse ambiente computacional exibido em 2D como se ele tivesse 3 dimensões. Nós temos a noção de profundidade e distância. Uma curiosidade a respeito da estereoscopia e da visão binocular é que animais que comem carne ou que pulam de galho em galho normalmente têm uma visão frontal. Para eles, julgar distâncias é uma coisa muito importante. Já os herbívoros normalmente têm os olhos do lado do crânio, porque para eles é mais importante ter uma boa visão periférica do que realmente julgar as distâncias com muita precisão. É mais importante para eles saber se não tem um bicho com visão frontal vindo em direção a eles. Divulgação científica, treinamento e simulações. Como eu falei no início, realidade virtual é muito bom para fazer divulgação científica, educação, treinamentos e simulações. Fazer o treinamento de uma atividade custosa ou perigosa usando um sistema em realidade virtual é uma forma barata e segura de fazer esse treinamento. Simuladores e aplicativos. Quem fez? Todos os sistemas que nós vamos ver agora foram feitos no Laboratório de Realidade Virtual do Instituto de Engenharia Nuclear, por bolsistas e alunos do nosso instituto. E como fez? Os programas que nós vamos ver foram criados usando interfaces gráficas chamadas motores de jogos, ou Game Engines. Os desenvolvedores de jogos comerciais normalmente deixam que particulares usem o seu motor de jogos para fins não comerciais ou educativos. Então, quem quiser pode procurar um motor de jogos desses na internet, instalar no próprio computador e começar a desenvolver os próprios jogos. Esses motores de jogos permitem que você crie um lugar, os objetos que vão estar nesse lugar e as regras de comportamento desses objetos, fazendo assim um jogo. E agora, finalmente, vamos ver os tais programas dos quais eu falei tanto. O primeiro programa que eu vou mostrar é uma visita virtual ao reator Argonauta. É um reator nuclear de pesquisas que fica lá no Instituto. Normalmente, as pessoas que não trabalham lá não podem entrar, mas virtualmente todos podem fazer a visita. Visita ao reator Argonauta. Essa é uma imagem do salão do reator Argonauta. O reator fica dentro daquele bloco de concreto cor de tijolo. E essa é uma imagem da sala de controle. Essa é a tela inicial da visita ao reator Argonauta. Essa foto é do reator, do salão do reator. Aqui, selecionando gráficos, nós temos acesso a algumas configurações, como a qualidade de vídeo, o tamanho da tela e o volume. Esse volume às vezes aparece aqui no 0. Vamos voltar para o menu principal e iniciar a nossa visita ao reator Argonauta. Cuidado que tem umas armadilhas, por exemplo, essa porta aqui ela abre, mas se você sair por ela você cai no precipício e tem que reiniciar o jogo.
Então nós vamos ver o que esse cavaleiro aqui tem a falar e a gente caminha usando as setinhas do teclado ou o ASDW tradicional dos jogos antigos. E para falar com o personagem, a gente aperta a tecla E conforme indicado pela mensagem. Bem-vindo, visitante. Você está nas instalações do reator de pesquisa Argonauta, onde, de acordo com as regras da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o total da dose não deve ultrapassar 1 milisievert, e o público gestante e menores de 18 anos não devem tomar a dose ocupacional. Bom, o reator se acessa por essa porta que está aqui. Essa porta está sempre trancada. Eu, por exemplo, não posso entrar. Esse cavaleiro que está aqui não vai deixar a gente passar e vai explicar por quê. Quando ocorre uma visita às instalações do reator, é necessário a documentação e o acompanhamento do visitante. Assim, é feito um registro dos dados do visitante e lhe é entregue um dosímetro individual de leitura direta. Para prosseguir, é necessário o uso do dosímetro e o preenchimento do registro que estão sobre a mesa. O que ele está querendo dizer é que ele não vai deixar a gente entrar enquanto a gente não pegar esse dosímetro que está aqui em cima da mesa. E a gente pega o dosímetro apertando a tecla E. E já assinou automaticamente o livro de registro. A mensagem que ele vai falar agora é outra. O dosímetro é a ferramenta através da qual se obtém leituras do visitante quanto nas dependências do reator. Os procedimentos tratados aqui são normatizados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e visam manter o registro das atividades ocorridas. Nós vamos até o fundo do corredor, onde indica essa seta aqui. E essa aqui é a antessala da sala de controle e do salão do reator. Repare que tem um modelo do núcleo do reator aqui, nessa antessala. E, se você reparar, os elementos combustíveis são placas e não cilindros, como um reator de potência. Aqui, então, é a sala de controle, onde tem todos os controles do reator. Aqui tem dois personagens que vão dar umas explicações. Essa sala é exatamente igual à sala de verdade, eu já estive lá e os alunos que fizeram esse programa capricharam muito, porque é exatamente assim. Vamos ver o que essa senhora tem a falar. Através da mesa de controle, é possível realizar os ajustes dos dispositivos necessários para a operação do reator. Como exemplos, podemos citar a introdução da fonte de nêutrons, os ajustes das posições das barras de segurança e de controle, nível. Quando a gente se afasta do personagem, a interação com ele cessa. Aqui, voltando aqui à sala, a antessala do salão do reator, aqui então é a sala de controle e aqui é o salão do reator. Apertar E para abrir a porta. E aqui está, como naquela foto no menu inicial, a representação do reator Argonauta, que é um cilindro como o que está ali na antessala, só que é circundado de blocos de concreto para blindar a radiação que ele gera quando está ligado. E a ideia é falar com todos os personagens, porque cada um deles vai ter uma explicação, que seria a explicação que você receberia se você estivesse lá visitando o reator com alguém que trabalhasse lá nele. Bem-vindo ao Salão do Reator. Esse é o reator de pesquisa Argonauta, que foi o primeiro reator de pesquisa construído no país por empresa brasileira, com projeto do Argonne National Laboratory, com potência máxima de 5 kW e uma operação contínua de 500 watts. Desde 1965, Dá uma volta aqui pelo salão do reator, ver os equipamentos. E a ideia é você falar com todos os personagens e saber para que serve cada um desses equipamentos que estão aqui localizados. Jogo. Essa é a tela inicial do jogo. Esse jogo é uma ferramenta interessante porque o professor pode botar as perguntas em localidades diferentes do terreno e os alunos têm que achar as perguntas e responder as perguntas certas, achar a resposta certa
para fazer pontos. Pode ser jogado com mais de um usuário, desde que você esteja rodando esse programa em rede. Aqui eu vou escolher um usuário só e vou até um ponto de interrogação. Aqui a setinha ou W fazem ele correr, apertando o Shift juntamente. Você anda. Os hormônios produzidos pela tireoide são levados pelas células, pela bile, pela linfa. Vou chutar aqui pelo sangue. Opa, acertei. 200 pontos. E a ideia é você jogar contra você mesmo ou por times, e quem fizer mais pontos ganha. E aí você está brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Essa que é a ideia desse jogo. Em uma usina nuclear do tipo PWR, a energia obtida a partir da fissão do urânio, enquanto uma usina termoelétrica convencional utiliza como combustível o carvão. Opa, 300 pontos. Bom, essa é a ideia do jogo. Existem várias perguntas espalhadas por aí e essas perguntas podem ser inseridas pelo professor no jogo do professor. Depósito de materiais radioativos. Esse outro programa simula um depósito de materiais radioativos. Nele, você pode mudar esses materiais de lugar e estudar qual o efeito que isso vai ter nos níveis de radiação em cada posição do depósito. Esse é o salão do depósito. Essa empilhadeira permite que o usuário mude de lugar os objetos que estão ali guardados. E o campo de radiação é representado por bolinhas que mudam de cor e também fazem um relevo para mostrar onde a radiação é mais intensa e onde ela é menos intensa. Essa é a imagem gerada para a visão estereoscópica. É uma para o olho direito e outra para o olho esquerdo, e são diferentes. Esses programas têm uma tela de entrada onde você pode escolher a resolução, a qualidade dos gráficos e em que monitor você vai mostrar os gráficos do programa. O programa do depósito começa com um vídeo de demonstração, onde aparece o operador mudando os tambores de lugar com a empilhadeira. Essa é a versão bidimensional 2D do programa do depósito. Depois desse filme de demonstração, desse vídeo de demonstração, aparece uma tela com todos os comandos para operar a empilhadeira. É uma série de comandos que eu realmente não sei decor, mas uma vez num evento de divulgação científica, um garoto sentou e começou a operar a empilhadeira, ou seja, são provavelmente as teclas usuais para quem é fã de joguinhos. Nesse caso ele mudou aqueles tambores de lugar e vai fazer com que apareça a representação do campo de radiação, que aí está, e dá para ver como ele foi alterado com a mudança de lugar daquelas fontes. Essa é a tela com as instruções da empilhadeira e de como ligar e desligar a representação da taxa de dose, que é a tecla R, que mostra a malha de radiação. E para jogar é só apertar Enter. Então eu vou fazer a mesma coisa que foi feito lá no vídeo de demonstração. Aqui os controles são um pouco diferentes. Eu estou usando a tecla W para andar para frente e as setas para me direcionar. Uma vez chegando aqui, eu vou apertar a tecla R para ver o formato da taxa do campo de radiação em volta dessas fontes. Como são muitos pontos, é uma quantidade enorme de contas. E dependendo do computador, a representação pode demorar a ser apresentada. Para cada pontinho, você tem que levar em conta a contribuição em termos de taxa de dose de cada uma das fontes que está nesse salão, inclusive
contando a distância e o que existe entre a fonte e aquele ponto que sirva como blindagem. Então nós vemos que tem esse morrinho aqui, onde existe mais material radioativo, né? O que é bem razoável. E se afastando das fontes, como todo efeito isotrópico, cai com a quantidade de radiação cai com o quadrado da distância. Então, rapidamente, a radiação fica igual à radiação de fundo. Eu não vou nem me atrever a operar essa empilhadeira porque eu não sou bom de joguinhos. Essa é a ideia. Localização de fonte com detetor. Esse programa faz muito sucesso em eventos de divulgação científica, porque ele se parece muito com um jogo. Nele você tem um detetor de radiação e tem que achar uma fonte que está perdida dentro de um depósito. Você vai treinar a usar o detetor de radiação sem se expor desnecessariamente à radiação. Essa é a imagem do detetor, o sensor do lado direito da tela e o monitor do lado esquerdo. Aqui o personagem representando o cidadão que está treinando achou a fonte e aparece aquela caixa amarela. O objetivo desse jogo, então, é achar uma fonte radioativa perdida dentro desse galpão. Para achar essa fonte, você está carregando consigo um detetor de radiação, cuja leitura aparece no canto superior esquerdo da tela, ou se você apertar a tecla B de bola para passar para a primeira pessoa, aparece nas suas mãos. Aquela leitura é a leitura da radiação. Ela não é zero porque em qualquer lugar existe o que se chama de radiação de fundo. Então nós vamos procurar uma fonte perdida que é invisível dentro desse galpão. Eu prefiro fazer isso em terceira pessoa. Essa fonte é invisível até que se encontre porque uma fonte perdida pode ser uma coisa muito pequenininha ou invisível. Por exemplo, se caiu uma gota de uma solução radioativa no chão e secar, ela vai ser uma sujeirinha igual às outras. Bom, então a ideia aqui, uma vez dentro do galpão, é você ficar de olho na contagem, que é o nível de radiação, e seguir o gradiente da taxa de dose. Ou seja, aumentou, está quente, diminuiu, está frio. É muito simples. Então você tem que ir andando na direção em que a leitura aumenta mais rapidamente. Aí nesse nível aqui eu já sei que eu estou próximo da fonte. E quando eu achar a fonte, já achei, aparece essa caixinha amarela. Bom, uma vez que você acha uma fonte perdida, o procedimento é delimitar o local e saber qual é a natureza da fonte, se ela é fraca, se ela é forte, se ela é uma sujeirinha no chão, se ela é uma fonte selada, se ela é um líquido. E aí você vai proceder a recolhimento dessa fonte ou a descontaminação daquele local. Mas aqui no joguinho a gente tem que terminar. Então a gente aperta a tecla F de faca, como se representando que a gente pegou a fonte. Vai até esse castelo aqui do lado de fora. Castelo, como a gente chama, uma caixa blindada para armazenamento de fontes. Aperta a tecla F de novo para guardar a fonte no castelo. E aí começa tudo de novo. Aparece uma outra fonte em um outro lugar. Dessa vez eu estou correndo apertando a tecla W e Shift ao mesmo tempo. Estou sentindo que está aumentando a contagem. Opa, diminuiu. Tem que ir para o outro lado. Agora estou chegando próximo da fonte. Achei a fonte. Tecla F. Corro lá fora. E uso a tecla F novamente para reiniciar o jogo. Bom, essa é a ideia. E você usa esse jogo para treinar a usar um detetor de radiação, só que sem se expor à radiação de verdade. Essa é uma das grandes vantagens da realidade virtual. Maracanã Virtual. Esse programa simula a entrada do Maracanã, que é um estádio famoso aqui no Rio de Janeiro.
O programa foi criado com o objetivo de treinar a coordenação entre as forças que atuam em grandes eventos com grande público, e o objetivo é impedir a entrada de um indivíduo com uma fonte radioativa. Nessa tela, o usuário pode escolher se vai ser um agente da CNEM, um bombeiro, a polícia ou o adversário. Aqui ele está representado na frente do estádio. E aqui a rampa de entrada já com o público grande. O simulador do Maracanã também é um programa que é feito para ser jogado em rede, né? Cada personagem vai usar uma estação de trabalho, um computador. Aqui eu vou usar um usuário só. E nessa segunda tela a gente escolhe se a gente vai ser um inspetor da CNEM com um detetor de radiação, um bombeiro, a polícia ou o adversário, né? Que é o bandido. Eu vou ser o cara da CNEM. Bom, aqui também a tecla W faz o personagem correr, Shift W faz ele andar, e enquanto passa o tempo, vocês vão ver que existem vários personagens autômatos que vão se dirigindo. Aquele é o público, né? São robôs que estão entrando para ver o evento esportivo. Aqui a estátua do Bellini. E aqui a entrada do Maracanã, é um estádio bem conhecido. Bom, em alguns minutos começa a aparecer uma quantidade enorme de pessoas. E no meio dessas pessoas pode existir um adversário, ou seja, uma pessoa que está querendo fazer um ataque com algum objeto, algum material radioativo. E a ideia desse jogo é que o personagem representando o inspetor da CNEM, que está com um detetor de radiação, identifique a pessoa que está carregando um material radioativo e acione a polícia para apreender esse indivíduo. A ideia então é treinar a coordenação entre essas forças. Lá pelas tantas, existe uma quantidade muito grande de pessoas e é difícil identificar de onde é que está vindo a radiação. Esse programa foi usado para treinar essas forças em grandes eventos que aconteceram no Brasil e, inclusive, uma vez descobriu um erro de procedimento graças à simulação. Esse erro foi corrigido no procedimento no mundo real. Então, e naturalmente, o adversário, que é o bandido, em cada interação do jogo aparece com uma aparência diferente, né? Para que os jogadores não possam marcar a cara dele e usar métodos não previstos para identificá-lo. Tem que identificar o cara só pelo nível de radiação. Aqui não vai ter o adversário porque eu estou jogando sozinho. Mas essa é a ideia desse jogo. Clínica de radioterapia. Nesse programa é mostrada como é uma clínica de radioterapia. A radioterapia é quando se usa radiações ionizantes para tratar pacientes com câncer. Aqui temos uma imagem da recepção da clínica. Aqui uma imagem da sala de controle, a sala de tratamento e a porta da sala de tratamento. Esses são os detalhes construtivos das paredes que impedem que a radiação vá para o lado de fora da sala terapêutica. A clínica de radioterapia começa com um passeio pela clínica, mas a gente pode pular esse passeio apertando Enter. E aí nós vamos para essa parte que mostra os detalhes construtivos da sala onde fica o equipamento. O pessoal chama de bunker. Ela tem um labirinto para impedir que a radiação vaze e paredes muito grossas que podem ser observadas apertando Enter de novo. Apertando a barra de espaço, você fica livre para visitar a clínica de radioterapia. Eu vou lá na sala onde fica o equipamento de radioterapia, que é no final desse corredor.
Esse jogo foi adaptado para fazer treinamento de inspetores de clínicas de radiação, né? Inspetores de instalações radiativas. E eles têm que vir aqui e testar para ver se todos os sistemas de segurança estão funcionando. E naturalmente a gente deixou uns erros para que eles encontrassem esses erros, né? A porta abre com Enter e lá dentro é a sala onde fica a máquina de radioterapia que trata os pacientes de câncer com um feixe de radiação ionizante para matar as células doentes. É esse equipamento aqui. Nós vamos sair e vamos fechar a porta. A porta fechada é a garantia de que não tem ninguém lá dentro que não seja o paciente. Então permite que o operador daqui da sala de controle ligue a máquina e aí você começa a ter uma leitura de radiação. A ideia é testar se, por exemplo, alguém tenta abrir a porta da sala de radioterapia com o equipamento ligado, o equipamento tem que desligar instantaneamente. Um dos erros que o inspetor tem que achar é que se ele tentar ligar a porta, se ele tentar ligar a máquina com a porta aberta, a máquina está ligando e não deveria. Isso faz com que exista o risco de acontecer uma exposição desnecessária de alguém que não seja doente à radiação que está sendo gerada aqui na máquina. Se isso acontecer, existe um botão de emergência que pode fazer com que a máquina desligue assim que ele for apertado. Clínica de Medicina Nuclear. Esse outro programa mostra uma clínica de medicina nuclear. Nela existe um quarto terapêutico, que é onde o paciente fica quando ele está sendo tratado com radiofármacos. Essa é a planta da clínica. Aqui é uma imagem da recepção. Aqui do corredor. Essa é uma janela que dá para o quarto terapêutico. E aqui uma imagem da radiofarmácia da clínica. A clínica de medicina nuclear virtual começa quando a gente aperta esse botão aqui, LAN host. E aí nós estamos na sala que é a recepção da clínica. Aqui dentro nós passamos através das portas para acessar o corredor e as diversas facilidades dessa clínica. Depósito de rejeitos, sala de administração de radiofármacos, sala de exames, ergometria. E aqui no final do corredor existe o quarto terapêutico. O quarto terapêutico é onde a pessoa fica internada por um período curto para que o radiofármaco que ela esteja usando faça o efeito e decaia para que ela possa voltar para casa. Aqui tem uma antessala onde pode ficar um acompanhante. Esse acompanhante vai poder falar com o paciente através dessa janela e desse interfone. E o paciente que tomou o radiofármaco tem que ficar aqui esperando o radiofármaco fazer efeito e decair. Esse modelo serve para ser exibido para os pacientes para ajudar na compreensão de uma série de regras que existem aqui no quarto terapêutico. Existe o jeito certo de comer, existe o jeito certo de usar o banheiro. São uma série de instruções que visam maximizar o benefício que o paciente vai ter ao tomar o radiofármaco e minimizar a contaminação do quarto terapêutico. E também, se o paciente já vai ter entrado virtualmente num espaço que ele vai ter que ocupar mais ou menos 24 horas até o decaimento do radiofármaco que ele tomou, ele vai ter o seu estresse diminuído, quer dizer, ele não está indo para um lugar desconhecido. Essa é a ideia desse modelo virtual. IEM Virtual. Esse programa é uma representação virtual do Instituto de Engenharia Nuclear. Nós o chamamos de IEM Virtual. Ele é usado para fazer jogos de guerra e testar as estratégias de proteção física do nosso instituto. Essa é uma fotografia da instalação real, é a portaria 1 do IEM. E aqui a sua representação virtual. Essa é a sala de controle, onde
existem os monitores das diversas câmaras virtuais. Aqui uma imagem do depósito real e aqui ele sendo construído num modelador tridimensional. Outra parte do depósito. Aqui o depósito já inserido no núcleo de jogo, gerando a imagem que se vê quando se está usando o simulador. Aqui o agente de segurança apreendeu o adversário. Agora eu estou executando o programa do IEM virtual. Eu vou fazer aqui um exercício de um jogo de guerra. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar duas instâncias do mesmo programa no mesmo computador, já que isso teria que ser feito por várias pessoas com vários computadores. Então aqui estou na instância do adversário, o bandido, e aqui eu estou na instância do membro da força de segurança, que é esse cara aí que está olhando os monitores das câmeras virtuais. As câmeras virtuais funcionam como se fosse uma câmera de circuito fechado. Se a personagem virtual passar na frente do campo visual da câmera, ela é mostrada aqui nesses monitores, conforme a gente vai ver. Bom, então eu vou voltar aqui para a instância do adversário e vou me dirigir àquele pedaço amarelo de cerca. Quando eu chego perto dessa cerca, toca um alarme e alerta a força de segurança de que tem um elemento não autorizado nas proximidades da cerca. Então está aparecendo ali a imagem do adversário junto à cerca no monitor da câmera virtual. Aqui o adversário tem duas opções, ele pode pular a cerca ou pode fazer um furo na cerca. A diferença é que na saída, pulando, ele teria que pular de novo. E se ele fizer um furo na cerca agora, ele sai pelo furo que ele já fez. Cada evento na trajetória do adversário tem um preço em termos de tempo, refletindo as condições reais que alguém que estivesse tentando invadir um instituto teria que passar. Bom, então eu vou cortar a cerca. Para isso eu levo 10 segundos. Esses valores são todos ajustáveis para refletir a realidade. E aqui o adversário está se dirigindo ao depósito do qual ele pretende subtrair alguma coisa. Quando ele chega aqui nessa porta, nesse portão externo do depósito, ele novamente aparece numa das câmaras virtuais, aquela superior direita, aqui na sala de controle. Mas é claro que como o alarme já havia sido tocado, a força de segurança já destacou um grupo para interceptar essa pessoa que está no instituto sem autorização. O ritmo de andar ou de correr desses personagens é regulado para refletir a velocidade de uma pessoa normal. Leva-se um tempão para chegar a algum lugar porque o terreno do IEM é realmente muito grande. Bom, aqui o agente de segurança já está nas proximidades do depósito, onde ele pode fazer a apreensão e neutralizar o adversário, seguindo uma regra de jogo. É claro que essa não é uma estratégia de defesa, é simplesmente uma demonstração de como esse programa funciona. Como o material não deixou o terreno do instituto, isso é considerado uma vitória. Radiofarmácia virtual. Essa é a radiofarmácia virtual. Ela é usada para treinar os profissionais que vão atuar numa radiofarmácia de verdade e também é usada para estudos ergonômicos do posicionamento de equipamentos e de postos de trabalho. Essa é a sala principal da radiofarmácia, com os equipamentos e os postos de trabalho. Aqui as mãos virtuais que seguram os objetos programados para tal. E aqui a imagem para visão estereoscópica do olho direito e do olho esquerdo. Aqui nós vemos um programador usando o aparato
de visão tridimensional com os joysticks para fazer a manipulação dos objetos virtuais. Essa é uma visão panorâmica do salão principal da radiofarmácia, os detetores de radiação, o curiômetro, os diversos equipamentos, a capela de fluxo laminar, a sala de depósito de fontes, a lata de lixo com blindagem, o carrinho para carregar os radiofármacos blindado. São os equipamentos que compõem a radiofarmácia. Numa sala contígua à radiofarmácia fica o depósito de fontes, com os seus equipamentos, incluindo uma talha para elevar blindagens muito pesadas e uma bancada com tijolos de chumbo que servem para blindar a radiação, para que os trabalhadores não sejam expostos. Alguns até trabalham com um espelho, para verem refletidos suas mãos sem que seus corpos recebam a radiação. Aqui nós vemos as duas imagens geradas para a visão estereoscópica da radiofarmácia com as mãos do usuário. Com essas mãos, usando os joysticks, ele pode interagir com o ambiente, como por exemplo pegar os tubos de ensaio e botar de volta na grade. Opa, deixou cair. Bom, é dessa forma que se interage com o ambiente usando esse equipamento. Esses são alguns dos produtos desenvolvidos no Laboratório de Realidade Virtual do Instituto de Engenharia Nuclear. Esse é o endereço do site do Instituto de Engenharia Nuclear. Lá você tem várias informações sobre o nosso instituto, inclusive sobre a nossa pós-graduação. E se você quiser se comunicar conosco, use o e-mail da comunicação. Os programas que eu mostrei aqui nessa apresentação estão disponíveis nesse site, onde você pode baixar um executável e também um manual. Para quem me assistiu, eu agradeço muito e espero que tenha sido interessante e instrutivo. Muito obrigado e até a próxima!